Informação na voz de Wellington Barros. Fala, Barros. Pitoli, o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados pode instaurar hoje processos disciplinares contra 3 deputados da oposição, todos decorrentes do motim que paralisou o plenário em agosto em protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A pauta inclui 2 representações contra Marcos Molon, do PL do Mato Grosso do Sul, uma contra Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, e outra contra Zé Trovão, do PL de Santa Catarina. Após a abertura dos procedimentos, haverá sorteio de nomes para compor as listas tríplices destinadas à escolha dos relatores. A decisão deve enviar os casos ao Conselho, ou melhor, a decisão de enviar esses casos ao Conselho foi pela mesa diretora na semana passada, em movimento que sinaliza um endurecimento tardio do presidente da casa, Hugo Mota, do Republicanos. No auge da crise, Mota havia optado por encaminhar os episódios apenas à corregedoria, decisão criticada nos bastidores por líderes que cobravam uma reação mais firme do presidente. Agora, ao endossar as recomendações do corregedor Diego Coronel, do PSD da Bahia, o presidente tenta recuperar a autoridade após o desgaste. O parecer da corregedoria diferencia os papéis de cada parlamentar no tumulto. Polon foi considerado o caso mais grave, com sugestão de suspensão por 90 dias devido a ataques à presidência da Câmara e mais 30 dias por ter obstruído fisicamente a cadeira de Hugo Mota. Van Hatten e Zé Trovão podem receber suspensão de 30 dias cada um. Já os outros 11 deputados, entre eles Bia Kicis, do PL, Carlos Jordi, também do PL, Nicolas Ferreira e Carol de Tone, devem apenas ser advertidos com censura escrita, uma espécie de cartão vermelho previsto no Código de Ética, o que não passa pelo colegiado. A suspensão, que é o caso do Zé Trovão, do Polon e do Van Hatten, equivale a um cartão vermelho, com perda temporária de prerrogativas parlamentares. A resolução da mesa foi assinada por todos os integrantes da direção, exceto os vice-presidentes Altineu Cortes, do PL do Rio de Janeiro, e Elmar Nascimento, do União da Bahia. Caberá agora ao Conselho de Ética confirmar ou revelar as penalidades antes de remetê-las ao plenário. O episódio ainda reverbera como um dos pontos de maior fragilidade da gestão de Hugo Mota desde que assumiu a presidência da Câmara. A ocupação da mesa diretora por mais de 30 horas em agosto foi usada pela oposição como um instrumento de pressão para forçar a tramitação da PL da anistia e também do PL, ou melhor, do PEC, que é aquela proposta de emenda constitucional das prerrogativas. O desgaste levou líderes a discutir mudanças no regimento e no Código de Ética, de forma a prever punições automáticas e mais duras para episódios de empurrões, invasão de mesa e bloqueio de votações. O projeto de resolução, contudo, ainda não foi votado. Não me lembro daquela parlamentar que deu um tapa na cara do Nicolas ter sofrido qualquer tipo de punição nesse sentido, já que não pode empurrão e tapa na cara pode. Eu só queria entender. Mas vamos lá. Foi uma iniciativa, foi uma decisão tomada, e eu me lembro perfeitamente na manhã daquele 5 de agosto, terça-feira, porque vamos lembrar, vamos na retrospectiva, 3 de agosto, Brasil nas ruas, sem o presidente Bolsonaro, que estava de tornozeleira eletrônica desde o dia 18 de julho. Então, no dia 18 de julho desse ano, o presidente Bolsonaro foi obrigado a usar uma tornozeleira. Olha o tamanho do absurdo. Dia 3 de agosto, o Brasil ganha as ruas de todo o país, num movimento bastante importante e pela primeira vez, sem Bolsonaro nas ruas. Dia 4, nós comemorávamos o sucesso do dia 3, a volta do brasileiro para as ruas. Tagliaferro libera documentos do Vaza Toga 2, documentos importantíssimos. E 6 da tarde do dia 4 de agosto, o que aconteceu? Prisão do presidente Bolsonaro. Aí, na manhã do dia 5 de agosto, tivemos uma coletiva ali próximo à entrada do Congresso, onde ficou deliberado que tomariam conta da mesa diretora até a volta dos trabalhos, então fosse pautado o PL da anistia, ok? De lá para cá, a gente já entendeu o que aconteceu. Aquele movimento teve um efeito? O que você acha? Hoje é dia
7 de outubro, 2 meses e 2 dias depois. Sendo que, há 2 semanas aproximadamente, nós tivemos uma votação de um requerimento de urgência para avançar o PL da anistia, e o Hugo Mota deu um somebody love em geral. Passou o pé em todo mundo. Por quê? Olha, vamos agora aprovar o requerimento de urgência desse PL da anistia. Ok. 311 parlamentares numa votação para PEC, que precisa de 308 votos. 311 PL da anistia. Por dentro, o Hugo Mota ria da nossa cara. Por dentro, ele sentia muito à vontade de rir da nossa cara. Por quê? E por que ria com essa tranquilidade? Porque ele sabia, infelizmente, que por trás disso tudo, ele já havia articulado que não era PL da anistia, era PL da dosimetria, que o relator não seria aquele combinado com a liderança do PL, combinado da noite anterior, seria Paulinho da Força, que deve até a calça para o Supremo Tribunal Federal, para Alexandre de Moraes, porque poderia estar preso, foi condenado a 10 anos, não é neném, tem capivara, deve a calça. Então, veja, por dentro o Hugo Mota olhava e falava, vou dar um somebody love na geral, vou colocar o meu relator, não vai ser da anistia, não vai ter ampla geral e restrita, e mais, fiquei aqui, ó, na minha mão, com Van Hatten, com Polon e Zé Trovão, além de outros que ele pode punir. Ou seja, você acha que deu bom para a oposição? Eu acho que deu ruim para a oposição. Por quê? Nós teremos hoje parlamentares que estão submetidos a essa condição na mão de quem a gente já sabe quem é, Hugo Mota, e ao mesmo tempo a gente não tem ainda nada de concreto. O que vem por aí? Hoje a manifestação, a caminhada é fundamental. Dizem que isso pode ser pautado amanhã. Desejo que sim. Claro, desejo que sim. Mas o que virá das mãos de Hugo Mota? A dosimetria ou o PL da anistia? Até aqui, o placar não é bom pra gente não, Claudio. Pitoli, o placar não é bom pra gente. A pressão do Supremo por telefonemas, contatos em cima dos vários políticos é enorme. O Supremo tem uma luta de vida ou morte em detonar e impedir a eleição dos senadores de 2026. Isso já é algo que eles falam. Eles não querem a eleição de senadores conservadores fazendo metade mais um dos votos. Eles não querem que uma maioria de senadores conservadores elejam o presidente do Senado no ano que vem, no próximo ano. A luta de vida ou morte do Supremo é essa. Enquanto a gente é obrigado a ficar trabalhando com várias frentes para apagar o fogo, eles têm várias frentes de atuação, sempre antecipando com meses e meses os projetos deles. Porque eles têm mão de obra disponível, eles têm dinheiro disponível, eles têm pressão política disponível. Então, quando a gente vê que foi pautado a urgência do PL, da PEC, essa questão da anistia, nas semanas anteriores, eles já tinham planejado, feito o plano B, o plano C e o plano D, para caso isso acontecesse. Como eu acredito que eles também já têm agora. E o que mais me choca é que a famosa direita está brigando para saber quem que vai ser o sucessor do Bolsonaro, ou seja, essa tal direita está cheia de lideranças que estão querendo o Bolsonaro permanecendo preso. Um Bolsonaro que já está preso há mais de 60 dias de maneira ilegal, uma prisão preventiva que não se sustenta em nenhum fundamento legal lícito. E todas essas pessoas ficam falando em discussão e a libertação do Bolsonaro, a volta do Bolsonaro às mídias sociais, a liberdade de ir e vir, posto que ele é um prisioneiro ilegal hoje, esse pessoal fica de boca calada. Esses governadores que querem ser candidatos ficam calados. Por quê? Porque as lideranças do Centrão, do centro-direita, estão querendo o Bolsonaro na cadeia. E aí eles se juntam ao STF. E aí se junta a famosa Faria Lima. Porque esse pessoal ganha muito dinheiro com Lula no poder, ganha muito dinheiro com a corrupção. Aí surgiram várias operações para provar isso.
Então, brasileiros, o que eles querem fazer é passar a votação do projeto da anistia, vão pressionar, chantagear, ameaçar, subornar, passar por cima de quem for. E atacar Van Hatten, atacar esses deputados, esses políticos que a gente confia, é miná-los para criar elementos para poder até caçá-los depois do ano que vem. Lembre-se, Deltan Dallagnol foi cassado, mais um processo jurídico absurdo, com regras e teses jurídicas estupidamente manipuladas. Ele foi cassado em seu mandato por unanimidade pelo Tribunal Superior Eleitoral, porque ele pensou em se exonerar para evitar de ser punido pelo Ministério Público Federal. Brasileiros, o golpe está implantado. Eles jogam sujo, jogam baixo, jogam nojento. Só nossa pressão social consegue criar um alento de esperança. E a gente não pode baixar a bola. Tem que partir para cima. E hoje à tarde tem essa passeata. Pressionem aí em Brasília, Pitoli. E nós devemos pressionar assistindo, ligando nossos celulares, ligando nossos computadores, acompanhando online essas manifestações que hoje ocorrem. Sem pressão, eles vão atropelar e vão enterrar os conservadores, porque o crime organizado está controlando esse país. Bom, e a gente sabe que essa perseguição vem, como o Cláudio já vem colocando há bastante tempo, mira os candidatos ao Senado ano que vem, e tudo isso por quê? Porque o sistema não quer Bolsonaro de volta. O sistema não quer Bolsonaro e sua equipe de volta ao poder. Por isso que não tem anistia ampla, geral e restrita, por isso da mentira do 8 de janeiro. Amigo, eu estou, desde ontem, nas minhas orações, pedindo para que, de fato, porque ontem nós estivemos diante do condomínio onde reside o presidente Bolsonaro, que deve estar nos assistindo agora, desejo que sim. Presidente, aí ontem estivemos, estava o Hélio Negão, o Hélio Lopes, o senador Magno Malta, alguns amigos que conheci ali, duas vereadoras, a Nina, de São Bernardo do Campo, a Tatiane Costa, de Sorocaba, e chegou uma senhora e pediu para fazer uma oração pela vida do presidente e pela vida do senador Magno Malta. Olha, eu estou para dizer que foi uma das orações mais fortes que eu já ouvi. Uma oração que tocou o coração de fato. E quando a gente usa desse exercício da empatia, como eu tentei fazer hoje no início do programa, e citei aqui o ministro da Justiça do presidente Bolsonaro, Anderson Torres, eu preciso lembrar, por exemplo, que esse homem tem 3 filhas. 3 filhas. Eu preciso imaginar, tentar me colocar no lugar, nesse exercício de empatia, que a vida desse homem está destruída, do Anderson Torres, por uma mentira. Por uma mentira. Essa perseguição agora a esses parlamentares, Van Hatten, Polon, Zé Trovão, Nicolas, Gaia, Detone, Júlia, essa perseguição também se dá pelo fato de que eles já entenderam que a oposição deve voltar com tudo em 2026 nas eleições, em 2027 para o Congresso, e o nosso desejo que volte para o Executivo, com o presidente Bolsonaro disputando a eleição. Só que, no meio disso tudo, nós temos hoje, e eu volto a usar Anderson Torres como referência, um homem honesto, um homem que constrói a sua história pautada pelo trabalho, só pelo trabalho, resultados comprovados. Entretanto, para tirar essa turma do caminho, para tirar essa turma do poder, para que eles não voltem a combater o crime organizado, que o Cláudio acabou de mencionar, nós precisamos aniquilar, anular todos esses aí que estão com o presidente e o seu entorno. Só que, no meio disso tudo, um homem com 3 filhas, né? Crianças que estão crescendo, o pai preso em casa, tornozeleira eletrônica, tudo por conta de uma mentira. Esse comentário por quê? Precisamos lutar pela anistia? Sim. Hugo Mota quer anistia? Não.
Paulinho da Força, dosimetria, deve até a calça. Deve até a calça. Então, olha o tamanho do desafio que nós temos pela frente. Mas jamais se esqueça, a nossa luta não é por uma palavra anistia. A nossa luta é pela liberdade de inocentes que querem tirar das urnas o ano que vem porque atrapalham todo esse processo. Olha o tamanho da luta.